TRE julga por unanimidade como improcedente a ação de cassação do mandato do deputado estadual Ibrahim Monteiro e do seu pai, o prefeito licenciado de Lagarto, Valmir Monteiro. A Procuradoria Regional Eleitoral vai avaliar a necessidade de recorrer da decisão. Os 7 membros com direito a voto no Pleno do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe aprovaram por unanimidade a improcedência da ação que pedia a cassação do mandato do deputado estadual Ibrahim Monteiro. O relator do processo, desembargador Diógenes Barreto, entendeu que os atos descritos na ação do Ministério Público Eleitoral não caracterizam abuso de poder político e, por isso, não coube aplicar a pena de cassação. Eu pedi a condenação também, mas se a gente for comparar, por exemplo, com o processo da semana passada do Thalisson, que são casos bem parecidos, o pai, como prefeito de uma cidade, de um porte grande, para o estado de Sergipe, trabalhando em benefício do filho, as irregularidades nos processos do Thalisson foram infinitivamente maior do que as que ocorreram no processo do Ibrahim. Nos 2 casos eu entendi que houve abuso, mas não dá para comparar a quantidade de irregularidades de abusos que realmente houve no processo de cassação do Thalisson quanto ao processo do Ibrahim. O Ministério Público Eleitoral defendia a cassação e inelegibilidade do parlamentar, por entender que seu pai, Valmir Monteiro, prefeito licenciado de Lagarto, quando no exercício do cargo, fez uso da máquina administrativa da prefeitura para promover o então candidato Ibrahim Monteiro. Mas, para o TRE, a participação do parlamentar nos eventos municipais aconteceram de forma discreta. Eles só entenderam que haviam 2 irregularidades, que seria em relação à inauguração da praça, de uma praça, com a presença do candidato Ibrahim, e em relação à instituição do Bolsa Família, bem no período eleitoral. O Bolsa Família, que eu digo Bolsa Família municipal. Mas nos 2 casos, apesar de entenderem pela irregularidade, o TRE entendeu que não houve gravidade suficiente para caracterizar o abuso de poder político. Apesar da decisão favorável ao parlamentar, nem tudo está decidido. Isso porque o Ministério Público Eleitoral ainda avalia a possibilidade de recorrer da decisão junto ao TSE. Chama a atenção 2 fatos. No caso do Thalisson, ele era um desconhecido, ele não exercia cargo público nenhum. Já o Ibrahim Monteiro, ele era vereador e presidente, inclusive, da Câmara de Vereadores do município. Então, ele já tinha uma certa visão social, visão política no município. E por esses fatos que o Ministério Público ainda vai avaliar se deve recorrer ou não.